Suspendi as duas OABs, né, e fiquei com a consultoria do sono como fonte de renda principal. Esse é De Frente com Profissionais de Sucesso, uma conversa com as alunas do curso de consultoria do sono infantil que faturam mais de R$5.000 por mês no mercado materno-infantil. Bom, e para participar desse quadro, eu convidei mulheres que estão faturando mais de R$5.000 por mês, que são consideradas aí as consultoras 5K de sucesso. E hoje eu estou aqui com a Dani Pedreira. Tudo bem, Dani? Oi, Dani, tudo bem? E você? Tudo jóia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui conversando com a gente. É uma honra ter você aqui. Já te conheço, acho que tem uns bons anos já, né, Dani? Já tem um tempinho aí na estrada. Tem um tempinho. E estar convidando você para participar desse quadro é realmente muito, muito gratificante para mim, porque eu tenho acompanhado a sua jornada desde o comecinho. Então, seja muito bem-vinda. Sou eu que agradeço, Dani. Obrigada aí por esse espaço. Imagina. Dani, vamos começar então? Conta pra gente um pouquinho, vamos ver se você lembra, que já tem alguns anos, né? Como que a gente se conheceu? Como que você chegou até a gente aqui? Então, eu fui mãe, né, e estava desesperada, sem dormir já há meses. E aí comecei aquela saga de internet, de Instagram, de Google. Nem sabia que existia essa tal de consultoria do sono infantil. E aí eu descobri uma pessoa que prestava esse tipo de serviço aí de São Paulo, né? Eu moro em Goiânia e achei que eu tivesse que trazer essa pessoa para cá. Fiquei imaginando que o custo disso seria impossível, que eu não teria condições de contratá-la, enfim. Mas ainda assim entrei em contato, porque o desespero de quem está em privação de sono sabe como é que é. Então você vende até a calcinha, mas você vai fazer a consultoria de sono. Isso mesmo. E entrei em contato. A época era a Denise, a minha consultora do sono, e eu contratei, né, os serviços dela, nós fizemos. Com uma semana, eu comecei a ver resultados aqui em casa com meu filho, e fiquei alucinada com aquilo, porque já estava desesperador. O meu filho era autista, eu não sabia, né? O autista vem isso como uma comorbidade, essa questão de sono. Então, eu também nem sabia, a Denise muito menos também não sabia, e aplicamos as técnicas, partindo do pressuposto de que era uma criança típica. E aí eu fiquei encantada com o resultado, e perguntei para ela, onde que você fez o curso? Como é que funciona? Eu tenho uma veia empreendedora, gosto de coisas novas, né? De empresas, enfim. E aí ela me falou de você. Não, eu fiz o curso com a Dani, do IAM e tal, vou te passar o contato dela. E aí no mesmo dia eu já entrei em contato contigo e me falei, quero você aqui em Goiânia, vamos fazer um curso, como é que funciona? E foi isso. Eu lembro, a gente levou o curso para Goiânia, né? Fizemos uma turma aí, eu lembro, foi bem bacana. Fizemos uma turma aqui de médicas, né? A única que não era médica à época era eu, a maioria eram médicas, que hoje, inclusive, a maioria me envia os pacientezinhos dela, porque não tem agenda para fazer consultoria de sono. Isso é muito bacana. E aproveitando para falar disso, né, Dani, que você não é da área da saúde, assim como eu também não sou, conta um pouquinho da nossa história. Você era advogada, é isso? Fez transição? Sim. Eu era advogada criminalista, né? Fazia 25 audiências por dia. Minha vida era uma loucura. E trabalhava com Maria da Penha. Enfim, eu estava bem cansada dessa jornada com criança pequena e filho, e de novo, o Theo era autista, eu não sabia, então ele demandava muito, e eu achava que era normal, né, que era só por conta do sono. E aí eu comecei a fazer o consultoria de sono pensando da seguinte forma, eu falei, não, eu vou conciliar, né, como uma renda extra, continuo no direito, e não preciso trabalhar tanto. Só que a coisa tomou um rumo, sabe? Teve um boom em questão de 2, 3 meses, que em 3 meses eu suspendi meu AB, eu tinha o AB do DF e o OAB aqui de Goiás. Suspendi as duas OABs, né? E fiquei com a consultoria do sono como fonte de renda principal. Nossa, muito interessante. Guerreira você, viu? Conseguiu conciliar tudo isso, a maternidade, junto com a outra profissão, enfim, fez
O negócio acontecer mesmo, né? Muito bacana. E, Foi. Dani, o que você precisou para começar como consultora do sono? Você precisou alocar algum espaço? Enfim, você fez o curso e você investiu, obviamente, no curso, né? E quais foram os seus outros investimentos? Você precisou investir em mais alguma coisa? Não, não precisei investir em nada. Eu só como eu te disse, eu tenho uma veia empreendedora, né? Eu Isso. gosto de empreender, gosto de estudar sobre isso, tudo. Então, eu fui e fiz o curso do Empretec, né? Que é um curso vinculado ao Sebrae. E lá a gente faz um plano de negócios, aprende a fazer um livro caixa, um livro conta corrente, enfim, a saber o que é despesa, o que é receita, né, a fazer esses cálculos para ver se a sua empresa tem um ponto de equilíbrio saudável. Fiz o Empretec, né, e lá descobri o que era o tal do ponto de equilíbrio, e aí vi que aqui na consultoria do sono era um negócio perfeito, porque eu não teria despesa fixa nenhuma, era um negócio que eu poderia fazer de casa, né, onde eu poderia atender online ou presencialmente, o que é na maioria dos meus casos, aqui em Goiânia, quase todas as mães que eu atendo querem presencial, embora eu atenda todo o Brasil e exterior, já atendi Chile, Estados Unidos, deserto do Atacama, enfim, os lugares mais Europa, enfim, é um trabalho que eu poderia fazer com as ferramentas que eu tenho, eu só precisava do meu celular e de estudar. Né? E aí, na hora que eu vi isso, eu falei, nossa, eu vou investir nisso. E aí aí eu fiz uns panfletos, fiz cartão, comecei a visitar todas as escolas de Goiânia, todos os pediatras de Goiânia, fiz uma lista dos principais, né? Das principais escolas e dos principais pediatras. E aí fui um a um mesmo, com vergonha, mas fui assim mesmo, sem coragem, mas fui assim mesmo. E dali as coisas foram andando, boca a boca começou a surtir bastante efeito, né? E aí, quando eu vi, eu estava atendendo. Com 3 meses, já estava com a agenda assim lotada, tipo, os próximos 20 dias já não tinha mais vaga. E aí eu fui saindo cada vez mais, saindo do direito, e hoje eu não me considero uma advogada, hoje eu me considero uma consultora do sono infantil. Nossa, muito legal. Eu acho interessante você falar isso, Dani, porque muitas pessoas elas acreditam que elas vão fazer o curso e pronto, é o suficiente, né? E essa questão de negócio, de você ter essa visão, ela é muito importante para dar certo. E a sua atitude de ter ido atrás de médicos e visitado escolas e buscar as parcerias e divulgar o seu trabalho também faz toda a diferença, né? Tudo, foi o pontapé inicial de tudo, né? E no começo também, eu comecei a estabelecer um acordo com as mães, assim, né? Porque como eu não tinha um portfólio para apresentar, então como é que alguém vai me contratar? Quem sou eu, né? Eu inventei essa técnica. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar feedbacks com as mães, né? E comecei a postar esses feedbacks nas redes sociais, enfim, para outra mãe ler e pedir para essas mães postarem também, né? E aí eu dava mais 1 hora de consulta para elas em troca, que era um bate-papo. E aí era um bate-papo sobre desenvolvimento, sobre parte cognitiva, sobre psicomotricidade, enfim, outras coisas que não eram sono, mas que também eram importantes para o desenvolvimento daquela criança. Nossa, muito legal isso. E eu sempre falo que o nosso maior vendedor é o nosso próprio cliente. Você fazendo um bom atendimento e tendo feedback desse cliente, você vai conseguir outros clientes. Então, essa sua ideia de pegar o feedback, de postar ele, enfim, acredito que ajudou bastante aí no seu negócio hoje. E aí, falando de agenda, que você estava falando, né, que logo no comecinho você já começou a atender, hoje, como que você considera a sua agenda, Dani? Como que é a sua agenda de atendimento hoje? Você tem bastante clientes para atender? Sim, a minha agenda é um pouco complicada, né, Dani? Porque assim, eu sou divorciada, tenho um filho autista, o Theo faz 19 terapias por semana, é um bebezão. Então, assim, eu ainda sou maratonista, tá? Eu então, vejo você correndo, eu vejo. Então, para quem tá com a desculpa de que tem filho pequeno, que não consegue fazer o negócio, não é desculpa, dá tempo de tudo, é só organizar, é só pôr na agenda. Isso Então, mesmo. eu organizo a minha agenda da seguinte forma: de manhã eu fico por conta de atividade física para mim e as terapias do Theo, que giram em torno de 3 por manhã. Aí eu fecho essa agenda da manhã
em função disso. À tarde, eu já abro só para consultoria do sono. Se por acaso eu fecho, até no, eu atendo sábado e domingo também, às vezes, sabe? Igual esse domingo mesmo eu atendi. Então, assim, por conta da minha condição com o Theo, né? Mas antes não, eu atendia só de segunda a sexta, enfim. E aí, à medida que eu fecho a agenda à tarde, aí eu tento arrumar algum espacinho na manhã, deixo de fazer alguma corrida, alguma atividade física e tento jogar a agenda da tarde para amanhã, para não ficar tão longe. Porque é uma coisa também que eu percebo muito nas mães. Se a mãe que está em privação de sono, ela tem uma urgência. A gente está trabalhando com a dor dela. Então, se você não atende aquela mãe naquela dor, naquele momento, ela quer você para ontem. Ela não quer nem saber quanto custa a sua consultoria. Ela quer você para ontem. Então, se você não atende aquela mãe naquele momento, você perde aquela cliente, sabe? Porque ela vai atrás de outra consultora do sono. Isso. Então, eu tento no máximo, assim, estourando, tipo, para semana que vem, sabe? Sim. E é muito legal isso que você falou. Você é um exemplo, né? Porque, inclusive, é por isso que você está aqui hoje conversando comigo, né? Que eu vim te convidar. Porque é aquilo que você falou, é mãe, né? Você está divorciada, então eu acredito que a maioria dos cuidados, se o Theo mora com você, a maioria deles deve ficar sobre, né, os seus cuidados, você fazendo, aí você corre, né, maratonista, tem suas atividades, ainda tá conciliando a consultoria do sono, além disso, tem as atividades da casa aí, tem a sua vida social, enfim, trocentas coisas e consegue fazer isso e dar conta disso tudo. Então, é o que você falou, né, é parar de desculpa. E organizar a agenda, pegar a agenda, sentar, colocar a hora, e de tal hora é isso, tal hora é aquilo, que vai dar certo. É a famosa rotina, né? Que a gente fala que é importante. Né? Exatamente. E Dani, você, para quem, enfim, está começando, muitas pessoas têm dúvidas se foi difícil conseguir os primeiros clientes ou não. Se foi difícil para você conseguir, o que você fez de fato ali para começar a conseguir, ou se foi mais tranquilo, como que isso foi acontecendo? Dani, tá? Não foi simples, porque consultoria do sono é uma profissão desconhecida, né? Então, quando você fala assim, eu sou consultora do sono, o que você faz mesmo? É babá do sono? Né? Todo mundo acha que a gente é babá. Então, assim, eu chegar aqui e falar que foi fácil, não. Demandou. Mas o que acontece? O Sebrae traz nas estatísticas que qualquer empresa que começa do zero, são 2 anos para essa empresa decolar. Então, eu estava com esse dado na minha cabeça. Eu tenho 2 anos para fazer a Beabá do Sono, que é a minha empresa de consultoria do sono, decolar. Então, eu tava com essa tranquilidade, entendeu? Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia qual era meu alvo e quais as estratégias que eu tinha que fazer. Então, eu fui fazendo, sabe? Eu não sabia se ia ser 2 meses, se ia ser 3 meses. Quando foi com 2, 3 meses, eu fiquei surpresa, né? Porque eu distribuía panfleto até em supermercado, sabe? Eu ia em supermercado de bairro, que tem muito prédio, que tem muito menino. Isso. Ia lá, fazia amizade com a dona do mercado, e aí essa mãe do mercado me ligou, sabe, como é que funciona e tudo. O nome dela era Geisa, eu lembro até hoje. E eu fiquei super tensa, né, com a primeira bebê. Ai, meu Deus, será que isso vai funcionar? Que não vai funcionar? Como é que vai ser? Ficava ligando para a mulher o dia inteiro, dando suporte para ela o dia inteiro. A gente virou amigas. Hoje ela é uma amiga minha, sabe? Hoje ela fala para mim, Dani, você mudou a minha vida. Você mudou meu casamento, eu estava me separando. Então, assim, a gente vai construindo relações de amizade, né? Porque como a gente vai na dor, melhora a qualidade de vida da pessoa. Isso melhora a qualidade de vida da pessoa, ela fica eternamente grata. Exatamente. Aquilo que você fez ali por ela. Você falou sobre o Sebrae, né? Realmente esse é o dado mesmo, eles dão essa estimativa para a gente de 2 anos. E aí, no caso, então, você conseguiu ver esse retorno para você dentro de 3 meses, mais ou menos, é isso? Foi. Em 3 meses eu tive minha primeira cliente, e nos 2 primeiros meses eu estava assim, com sangue nos olhos para fazer tudo, porque eu tinha acabado de sair do Empretec, né? E lá ele vem, tipo, vamos agir, não adianta fazer o curso, pode ser o melhor curso do mundo, você pode ir para Harvard fazer consultoria do sono lá. Se chegar aqui e não estabelecer as estratégias, um plano de ação, as coisas não vão desenvolver. Então, eu sentei e montei um plano de ação.
né? Eu já sabia Nossa. qual que era o meu ponto de equilíbrio, né? Que era praticamente zero. Eu ia gastar o quê? Gasolina da minha casa à casa da cliente, né? Meu investimento inicial foi os panfletos, que quer dizer, foi gráfica, que na época eu acho que foi R$ 400, R$ 300, não sei, uma coisa assim, que eu mandei rodar 1.000 panfletos, 1.000 cartões, né? E disposição, coloquei tênis e fui para as escolas, para os médicos, fui sentar e me apresentar, né? E aí depois Não. disso foi muito rápido, tudo muito rápido, né? Tudo, eu fiquei impressionada, assim, o tanto que foi rápido, porque aí o boca a boca começou a fazer aquele efeito e deu aquele boom, de repente. Não sei, acho que na época não tinha nenhuma consultora de sono em Goiânia, era só eu. Então foi muito bom. Muito legal, Dani. E você consegue passar para a gente uma média, mais ou menos, do seu faturamento hoje mensal? Então, Dani, em média, posso colocar aí em torno de 8 a 10, porque Certo. já teve meses que eu tirei R$ 12.000, mas já teve meses de eu tirar R$ 1.500, Tá. né? Aqui em Goiás, a gente tem o Araguaia em julho, e aí as pessoas vão para lá acampar. Então, julho é um mês que é péssimo para mim, né? Então, eu já me programo também, né? Como o que eu vejo que foi o diferencial da minha empresa dar certo? Eu comecei a olhar a Beabá do Sono como uma empresa. Eu nunca olhei Perfeito. como um quintal, sabe? Eu sempre olhava como empresa. Então, sempre eu fiz caixa, sempre fiz ponto de equilíbrio, sempre fiz um livro conta corrente, sempre fiz uma reserva de emergência, né? Porque isso tudo já dá essa visão lá no curso. Eu comecei a pensar mesmo como empresa. Então, isso eu vejo que fez diferença, sabe? Eu sempre olhei para ela, para a Beabá do Sono, como uma empresa. Então, o dinheiro que ela entrava, eu já tirava o dinheiro dela e fazia uma reserva de emergência, porque eu sabia que julho é um mês ruim. Dezembro também rola uma sazonalidade, né? Porque É. Eu sinto bastante queda também quando vai chegando próximo do Natal, até meados de janeiro, né? Porque é época de final de ano, todo mundo viajando, e aí chega finalzinho de janeiro aqui pra gente, dá um boom, porque essas um mães estão boom. voltando, É, sem rotina, aquela bagunça, pelo é. amor de Deus. Aí fevereiro é assim, maravilhoso, é o melhor mês. É um mês que volta, assim, agosto também. É um mês que volta, elas voltam procurando bastante. É um mês muito bom para a gente aqui, agosto, fevereiro. E a gente tem os meses realmente devido a férias. E é toda empresa, né, Dani? A gente tem momentos, igual você falou, tem meses que você já faturou 12. E aí você Sim. precisa ter o seu controle ali para administrar, porque o mês que entrar 1.500, né? A sua empresa está garantida ali. E comparando que o ano vai ter 12 meses, se você tiver 2 meses e meio, 3 meses no máximo, que não são meses tão bons, os outros meses faturando bem, compensa E muito. que empresa que vai ter despesa zero, entendeu? Igual a minha. Porque é o mês que eu faturo baixo, eu não tenho a obrigação de ficar pagando guia de GPS, eu não tenho obrigação de pagar funcionário, eu não tenho obrigação de pagar aluguel. Então, assim, ok, entrou 1.500, entrou 2.000, ok, mas eu já tenho a reserva de emergência dos outros meses. Tranquilidade de não ter aquela despesa fixa alta de uma empresa padrão, né? Exatamente. Até o local, né? Não paga o que você falou, não paga aluguel. Isso daí já é um refresco enorme. O que você precisa, Dani, do seu celular e de uma internet. E o seu conhecimento, obviamente, né? Para poder fazer uma boa consultoria. Ô, Dani, você tem alguma história para contar para a gente de algum cliente que você atendeu que te marcou? Assim, de alguma coisa que aconteceu dentro da consultoria que você foi ali Nossa, eu tenho uma várias. fada. Conta Eu uma pra tenho gente. várias. Eu tenho história da gente estar fazendo a consultoria e o casal tá se separando na minha frente, na mesa, por conta da privação de sono, aquele estresse. E eles se separando, eu, gente, pelo amor de Deus, calma, não vamos separar agora, me dá 20 dias. Então, eu sempre peço isso para a mãe, me dá 21 dias e vamos para a guerra, sangue nos olhos durante 21 dias. E aí depois vocês me falam, e aí depois vocês resolvem se vocês separam ou não. E aí eu já tive caso de pai vinha bater aqui na minha casa, sabe, agradecendo, falando que o casamento já estava no fim, que não queria mais ter mais nenhum filho, depois de mim resolveram ter outro filho. Já tive caso de um pai me ligar e falar para mim, a minha esposa estava tentando pular do prédio, Dani. Se você não Nossa, vier em casa hoje, amanhã o meu filho é órfão e eu sou viúvo. nossa, Dani.
E eu cheguei lá, era uma mãe que estava realmente assim, em privação de sono já há 1 ano e meio, ela estava assim, o caco, arrebentada, sabe? Era sono, era comportamento. Então, assim, também resolvemos. Então, assim, eu tenho vários, porque a gente entra na vida das pessoas, né? A gente passa a fazer parte daquilo ali durante aqueles dias. Então, tenho criança autista, sabe? Que ia dormir 4 da manhã e acordava às 6. Então, dormia 2 horas por dia. Inclusive, a mãe era Dani também, nossa xará. Foi um caso que me marcou demais também, sabe? Era uma mãe que estava na dor, né? Era uma mãe que estava só na dor, estava sangrando essa mãe. Pensa, você dormir das 4 às 6 da manhã com uma criança autista, Nossa. que demanda, que tem terapia, que grita, que não fala, e ainda sem dormir. Então, nossa, eu tenho vários, assim, sabe? Mas esses que eu te contei foram os, assim, que mais me marcaram, assim, sabe? A privação de sono, ela é bem cruel, né? E eu falo que o nosso trabalho, ele faz com que a gente ganhe dinheiro, obviamente, a gente precisa, né? A gente tem conta para pagar, mas faz com que a gente melhore muito a qualidade de vida de outras pessoas, né? E isso, assim, é impagável, porque olha o nível que chegou esse pai, né? E essa mãe, ela estava tão desesperada que ela queria pular, e, tipo, eu preciso de... Você salvou aquela mulher, você salvou aquela família, né? É propósito de vida, Dani. Até fica aqui a dica. Se não existe isso lá no seu interno, lá dentro, de tipo, nossa, eu quero ajudar essa família, eu vejo um jeito, eu vejo uma solução, tem um plano de ação aqui para gente estabelecer uma estratégia, sabe? Se você não tiver esse sangue nos olhos, sabe, consultoria do sono não é para você. É isso mesmo, a consultoria do sono é para quem realmente quer ajudar, quer melhorar a qualidade de vida das pessoas e trabalhar com mães e bebês em privação do sono. Essa mulher, ela não tá no melhor dela, ela tá no pior, né? Então a gente tem que querer mesmo trabalhar com esse público, e esse público tem a maior dor de todas, que é a privação do sono, não tem jeito. E quando a gente entra em ação, os resultados que a gente gera ali para eles é maravilhoso, é muito bom, né? Ô Dani, dentro de tudo isso que você falou, tudo muito bacana, mas teve algum momento que você olhou assim e falou, gente, a consultoria do sono não é para mim, ou tipo, esse negócio não vai dar, acho que eu não vou fazer. Você pensou em desistir em algum momento, aí depois resgatou isso e não desistiu, ou para você sempre fluiu muito bem? Assim, para mim, não. Para mim, como ser humano do tipo, isso não é para mim, não. Nunca teve. Eu amo o que eu faço, sabe? Eu amo ir naquela família e falar, pegá-la pela mão e falar, vem cá, que o caminho é esse, vamos embora, que eu tô junto com você e vai dar certo. Vamos fazer que vai dar certo. E aí passa e fica tudo certo de novo. Ah, legal. A gente tem, em alguns momentos, a gente tem esses momentos, essas coisas. Eu acho que quando a gente se organiza financeiramente, com o tempo isso vai diminuindo, né? Igual você falou, hoje você se organiza, então, mas a gente às vezes pode ser que tenha, assim, um receio ou outro, mas o importante que eu falo, gente, é não desista, porque a gente tem, Dani, bebês nascendo todos os dias, são 7.000 crianças nascendo por dia. Você tem noção do que é 7.000 bebês nascendo por dia, fora as crianças já nascidas, né? Então, assim, tem muito cliente para a gente atender, né? Tem muita família precisando dos nossos atendimentos. Você tinha algum conhecimento sobre sono antes de fazer o curso, ou você não entendia nada de sono? Tipo, cheguei do zero, assim, eu já tinha estudado alguma coisa antes. Sabia nada. Para mim, sono deu sono, dorme, tá com sono, quer dormir, quer dorme, não quer, não dorme. Tinha conhecimento nenhum. E hoje está aí ajudando um monte de gente. E, ó, eu falo que muitas pessoas acham que é uma área que tem que ser para profissionais de saúde, né? Eu sou um exemplo disso, de que não é. Você também, de que não precisa, porque a gente trabalha em ambiente, hábito e rotina, é comportamento, né? E a gente consegue destrinchar. E nada melhor do que fazer parceria com médicos, igual você falou que você fez, né, Dani? Parcerias com pediatras. Sim. Isso, o nosso trabalho ele é uma extensão do trabalho do médico, que o médico não tem tempo de fazer dentro do consultório, porque ele está ali para fazer a consulta de rotina dele como médico. Entra a gente para lidar com a dor daquela família, que é o sono, né? Que é uma das maiores aí dentro dos consultórios de pediatria. Eu falo que se o bebê não mama bem, Dani, em último caso, último extremo, a pediatra vai receitar uma fórmula e ele vai para casa. Agora, o que receita para o sono? Não dá para ir na me dá 20 ml de sono? Não tem, né?
Então, a gente trabalha mesmo com a dor ali, tem gente nascendo o tempo todo, e o importante é isso que você falou, né? É você ir atrás, você não deixar para depois, correr igual você fez. E aí, se você pudesse, para a gente finalizar, Dani, dar falar alguma coisa para quem quer se tornar consultora do sono e tem anseios. Você acabou falando um pouquinho já sobre a questão de a maternidade não é para ser uma desculpa, né? Até mesmo porque você é o exemplo disso. Você estava com um bebê pequenininho, né? O que você teria para falar para essas mulheres que estão querendo fazer, mas estão com medo de não ter clientes, disso não ser o caminho certo? O que vocês têm para falar para elas? Tá com medo? Vai com medo mesmo assim. E trabalhar, né? E não ficar ali na zona de conforto, porque qualquer empresa que você queira abrir vai demandar planejamento, estratégia, né? Um plano de ação. Então, é começar a pensar, né? Como que eu vou fazer as pessoas me conhecerem? Como que eu vou chegar nesse pediatra para ele saber quem eu sou? Como eu vou chegar nessa escola para saber quem eu sou? Né? Colocar a cara a tapa. Eu dou palestra em ONG, em escola, sabe? De graça. No começo eu fazia tudo de graça, só para as pessoas saberem quem era eu. Então eu chegava lá, dava coisa, posso dar uma palestra aqui? Tenho coisa para falar para vocês sobre o sono que vai ajudar aqui na escola. Aí eu marcava com a diretora. E comecei, sabe, fazendo palestra, dando a minha cara a tapa mesmo. É isso mesmo. E é interessante que, como consultora de sono, a gente também pode trabalhar como palestrante, né? Então, ainda tem mais isso ainda. Então, bom, para quem está assistindo a gente, Dani, siga o conselho da Dani, né? Tá com medo? Vai com medo. Tá sem coragem? Vai sem coragem, porque o negócio vai acontecer. É só você, né, se organizar, ter a sua agenda organizada aí, para que você consiga, de fato, entrar para a área já com o pé direito aí e tendo sucesso. A Dani é uma grande inspiração para muitas pessoas. Então, eu quero te agradecer, Dani, tá? Por ter, além de tudo isso que você tem, ainda arrumou um tempo para estar aqui falando comigo. Então, obrigada por estar aqui comigo. Imagina, foi um prazer, Dani. Eu desejo muito sucesso para você, de verdade, muita prosperidade, que as coisas continuem crescendo, que você possa ajudar muito mais famílias a alcançar mais pessoas que estão precisando, que você teve a sua vida profissional transformada, e eu espero que você continue transformando a vida de outras centenas de clientes aí que você vai atender, porque é um trabalho muito bonito e as pessoas estão precisando de pessoas e profissionais no mercado como você. Então, parabéns e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Não deixem de fazer um plano de negócios, meninas. Não é só ir lá e saber de sono. Faça um plano de negócios. A nossa primeira aula é aula de empreendedorismo, que é para dar um pontapézinho assim, né? Mas depois que acaba, tem que correr atrás e tem que fazer, né? Não pode deixar ficar. Eu conheço tanta gente, Dani, que faz curso, estuda e não tem cliente. E a pessoa emenda um curso no outro e não tem cliente. Eu falo, gente, para, né? Vamos ver o que está faltando, é a parte de business, então vamos focar nisso, vamos ajeitar isso aqui primeiro, né? Porque não adianta nada você ser um ótimo consultor, igual você falou, pode fazer o curso lá da Harvard, qualquer lugar. Se você não conseguir desenvolver essas habilidades administrativas e empreendedoras, a chance de sucesso é muito pouco, né? Então, a gente precisa mesmo correr atrás. Então, é isso, Dani, obrigada pelo seu tempo, tá bom? Imagina, Dani, foi um prazer, obrigada a você. Sempre que precisar, estamos por aqui. Muito bem, Dani, obrigada, um beijo. Tchau, Dani. Beijo.